Boa noite, começamos a gravação, né? Nesse dia 18/8, né, de 2021, a aula de Organizações Políticas da Educação Básica. Temos aqui presente nessa sala o Brainer, o Carlos, o Fabrício, o Guilherme Almeida, a Kelma, a Marcela, o Marcos Batistas, o Matheus Cardoso, né, o Matheus Sobrinho, o Miguel Salazar e o Paulo Eduardo. Então, estamos aqui presentes, né, e vamos desenvolver um pouco mais essa disciplina. Na aula presencial, na aula passada, ela foi presencial, a gente conversou muito sobre o papel do professor e depois conversamos mais um pouco sobre o papel do professor de educação física, né? Foram boas conversas, tivemos bons questionamentos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês não começaram o estágio ainda não, né? Não, ainda não. Não. Não, Já estagiei, mas... Obrigatório é no próximo ano. Ainda não. Ótimo. Mas tem pessoal que está trabalhando. Entendi. Não, é porque eu tenho uma outra sala que já começou o estágio, mas tudo bem. Estágio obrigatório, professor? O estágio obrigatório. Não. Já começou. E aí eles estavam falando da experiência, né, a partir do 7º, exatamente. Eles estavam falando da experiência e da percepção deles, que muito do que a gente falou realmente tem parte ali, né? E você percebe claramente quando o professor ele compreende o papel dele e quando o professor não compreende o papel dele, né? Que isso acontece em qualquer lugar, tá? Mas falamos então do papel do professor na semana passada, do papel do professor de educação física, foi uma aula bastante legal, e agora a gente está entrando na Constituição Federal. Temos 10 artigos, né? 9 artigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artigos, né? Da Constituição. Ele não fala especificamente, como é um artigo da Constituição, ele vai falar no geral, e depois novas leis e normas e normativos, né, e bases, né, normas, elas vêm para complementar o que acontece dentro da organização da educação básica. Tá? Então vamos falar do geralzão, que é o da Constituição. O primeiro a falar o artigo 205 e depois explicar um pouquinho é o Paulo. Paulo, então você assume aí como professor, toca o barco. Boa noite a todos, meus colegas, boa noite, professor. Bom, o artigo 205 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, eu pensei separadamente, mas em conjunto também, mas primeiro separadamente para a gente tentar entender esse artigo, as 3 partes. Bom, são elas, que diz que a educação é direito de todos, do Estado e da família, dever do Estado e da família. Essa é uma parte que eu separei. Em outra parte do artigo diz que é visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, já é uma evolução além do dever de educar da família e do Estado. E o terceiro, e não menos importante, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, por que eu separei nessas 3 partes? Vamos entender agora. Quando esse artigo ele diz que a educação é o direito e dever do Estado e da família, a educação é direito de todos, e aí quando diz todos, é todos mesmo, das crianças, dos mais jovens até os mais velhos. E aí eu penso, por exemplo, a educação para um idoso atualmente que é analfabeto. Bom, é dever do Estado cumprir com isso. Então, eu creio que seja algo muito importante. Bom, e aí vamos simplificar isso colocando os mais jovens, das crianças de 4 anos até os jovens de 17 anos, que recebem a educação básica na pré-escola e no Fundamental 1 e 2, que a gente conhece como ensino fundamental e ensino médio. Bom,
a gente, quando fala dessa educação básica, a gente sabe que é um ensino obrigatório. E a gente sabe que caso a família não leve para a escola, ou caso não esteja ensinando em casa, as crianças elas vão para o conselho tutelar. Porque o Estado está observando isso o tempo todo. Então, é uma obrigação, sim, essa educação básica. E aí, o que acontece? Bom, é o dever do Estado desenvolver essa educação, mas a família e a sociedade têm participação nessa educação. E aí, o que acontece? São 3 processos nessa educação. E aí, a primeira que eu vou citar é a educação formal. É a educação desenvolvida na escola, com os professores, que tem as teorias e as técnicas de acordo com os PCNs, e é de extrema importância, né? Que eu, pelo menos, vejo. Eu acho que o ensino em casa, dado pelos pais, é legal e tal, mas não tão importante e tão bom quanto a escola. E aí tem a segunda, que é a educação informal. A educação informal seria a educação desenvolvida pela família, na qual a família tem a obrigação de trabalhar o aluno, trabalhar o ser humano para que ele tenha condição de chegar em certos ambientes e saber se portar, saber ser educado, saber receber educação, por exemplo, dos professores nas escolas. E, por último, a educação não formal, que seria a educação da sociedade, que é a sociedade, porque, por exemplo, a criança passa 5 horas com a gente, 6 horas em outro ambiente, sei lá, em casa, e as outras 13 horas, digamos que seria, sei lá, as outras 11 horas, no caso, né, seriam, sei lá, praticando esportes, visitando amigos, lazer, e etc, etc. Então, nessa educação da sociedade é onde ele colabora como é que eu posso dizer? Como futuro cidadão. Ele ele alia essa educação da sociedade, da onde ele vá, da sociedade, por exemplo, em momentos de lazer, que ele alia de forma adequada com a educação que ele recebeu em casa pela família. E aí, juntando essas 3, eu creio que seja uma base para a construção da cidadania. Aí nós entramos na segunda parte da educação citada pelo artigo, onde o pleno desenvolvimento é desenvolver integralmente a educação do aluno. E aí, quando a gente fala desenvolver integralmente a educação de alguém, o que seria? Bom, seria, além das teorias e técnicas da escola, seria a educação do convívio básico mesmo em sociedade. Seria o sucesso do trabalho na sociedade, seria a responsabilidade, a precisão, o foco, a organização e essas coisas assim. Objetivos que a gente tem na vida, a relação com compromissos. Esse seria o pleno desenvolvimento do ser de acordo com a educação recebida. Então, esses pontos são essenciais na vida de um ser humano educado. Não educado que eu digo aquele que fala Vossa Senhor, Vossa Senhoria, mas um ser humano educado que recebeu uma educação plena, um ser humano que sabe o básico de história, o básico de geografia, e aí ele sabe ser educado em ambientes fora da escola também. E aí chega a questão do respeito, etc. Enfim, e a partir daí ele visa o sucesso do trabalho na sociedade, né? A sociedade tem esse trabalho com esse ser humano e caso esse ser humano triunfe, triunfe, eu acho que está certo, não sei, o professor, caso eu esteja errado, corrija. Caso ele triunfe, a sociedade vai triunfar junto com ele, não é mesmo? Bom, e como cidadão, a pessoa ela tem que cumprir com seus deveres de acordo com a lei.
Mas ser cidadão, de acordo com, pela minha interpretação do artigo, é não somente cumprir com as leis. O ser humano educado, ele sabe que ele tem que cumprir e reivindicar as leis, porque ele tem que reivindicar seus direitos. E é isso. Caso esse ser humano ele seja compromissado com a sociedade e seja educado integralmente, ele vai exercer uma boa cidadania. E ao exercer essa boa cidadania e se capacitar nos seus objetivos de vida, ele se torna um bom profissional no que ele quer alcançar, né? Caso ele venha capacitar um curso técnico, um nível superior, etc. Caso ele venha fazer algo do tipo, e aí ele vai ser um, um, um trabalhador qualificado. E aí são as 3 partes que eu citei no artigo. E aí eu vou reler e eu acho que aí vai abrir a mente de vocês, depois de eu ter falado tanto e tudo isso. Bom, no artigo 205 diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, eu acho que ficou mais claro agora, depois que eu li, depois da minha explicação. Bom, pelo menos eu espero que tenha ficado. É isso, professor. Muito legal, muito legal. É interessante isso, tudo que você falou. Eu só quero complementar, tá? Na verdade, não é complementar, não. Eu só quero falar de uma forma diferente tudo que você falou, tá? De uma forma mais resumida. De uma forma mais resumida, certo. Alguns aspectos, que tudo que você falou está bem legal, tá? O primeiro aspecto é a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Quando eu falo direito de todos, a gente vai perceber um pouco mais à frente que existe idade correta para você estar na educação básica, tudo bem? Então, e essa idade, você tem que ser cumprida, tudo bem? Se você não conseguir cumprir por algum motivo, né, qualquer, você não conseguiu, você ficou doente, você não conseguiu passar, alguma coisa aconteceu, então você vai cair lá na educação de jovens e adultos. Quando fala que é direito de todos a educação, é literalmente de todos, tá? Mas existe alguns requisitos de idade, principalmente na educação básica. Fácil de entender isso, mas todos têm que ter acesso à educação. Se eu não conseguir ter acesso na idade correta, eu não perco esse direito. Eu continuo tendo esse direito e o Estado ele é obrigado a me dar a educação, né, o ensinamento que eu não tive na idade correta. Fácil de entender isso? Sim ou não, gente? Eu preciso só de um sim, não. Conversa comigo, né? Ótimo. Sim. Ótimo. E aí tem uma segunda parte que fala assim, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. E o Paulo ele falou uma coisa bem interessante, que é o ensino integral, né? Foi integral que você falou, o termo, Paulo? Isso, professor, ensino integral. Quando a gente está falando de ensino integral, ensino global, lembra que eu já fiz vocês fazerem muito planos de aula? Lembra disso? Como lembramos. Ótimo. Com certeza. Lembra que eu passei para vocês uma ficha, né? Desenvolvimento cognitivo, social. Lembra dessa ficha? Sim. Sim. Ótimo. Aqueles são os aspectos do desenvolvimento integral. Tá? Deixa eu abrir aqui a lista, que vocês vão... Quem não lembrou, quem está aí perdido, falando, não tem a mínima ideia do que o professor está falando, vai lembrar quando vê. Então, quando ele fala de desenvolvimento integral, eu estou falando desses aspectos aqui, ó. Aspectos motor,
aspectos cognitivos, deles, né? Eu estou falando do aspecto motor, coordenação motora grossa, coordenação motora específica, valências físicas, né? No aspecto cognitivo, desenvolvimento intelectual, né? Como as habilidades de criatividade, escolha, manipulação, investigação, criação, raciocínio. Nos aspectos de competências sociais, eu estou falando de interação, transformação do indivíduo, trabalho em grupo, entende? Então, nos aspectos morais, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento de valores, compaixão, perdão, né, honestidade, disciplina. Quando a Constituição ela está falando visando o pleno desenvolvimento das pessoas, e quando a gente entende pleno desenvolvimento uma educação integral ou globalizada, a gente está entendendo que a pessoa ela vai ter a educação em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Faz sentido? Total. Complementei o que você falou, Paulo? Bastante, professor. Obrigado. Ótimo. Que bom que vocês concordaram. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos abrir aqui um diálogozinho. Qual a importância disso? Desse artigo aí, gente? Vamos falar um pouquinho. É a hora que vocês falam, galera. É a hora que vocês falam. Professor, eu acho que... Pode ir, Miguel, fica à vontade. Não, eu estava pensando aqui sobre o que vocês falaram, né? Eu achei muito interessante, né? Porque sem esses detalhes, como o professor mostrou, eu acho que a pessoa não poderia estar preparada, né? Para estar inserida na sociedade, né? Sim, sim. Ela precisa estar preparada para inserir na sociedade. E aí vai naquilo que a gente falou na aula passada, né? O que eu quero como professor? Qual é a minha função como professor hoje? A minha função como professor hoje não é transformar um aluno em uma peça da sociedade, né? Eu transformo aquele aluno e eu vou encaixar aquele aluno dentro da sociedade. Não, não é isso, sabe? Então, você vai ser médico. Então, te transformo em um médico e boto você lá para atuar como médico. Você vai ser educador físico. Aí eu te transformo no educador físico e te boto lá. Isso não é mais o papel do professor. Isso aí é um papel antigo. Você tem que imaginar que o papel do professor, hoje em dia, é fazer com que o aluno seja um agente transformador da sociedade com o seu conhecimento. Então, eu vou me transformar em médico, educador físico, eu vou me transformar em advogado, em nutricionista, em fisioterapeuta, e eu vou transformar com o meu conhecimento aquela comunidade à minha volta. Entende? Eu vou fazer ela progredir e não ficar estagnado. Entende isso? Agora, professor, partindo dessa ideia, né? Uhum. Porque eu pouco discordo do Paulo é quando ele faz menção enquanto à educação na família, né? Uhum. Até onde eu sei, e eu lembro de uma frase, né, que o poder de uma nação reside na instituição da família, né? Uhum. Porque no lar é a primeira esfera de governo em uma república, não? E no lar onde o autogoverno se desenvolve e se pratica, porque é dentro da família que se forma o caráter do ser humano, sua ética, seus valores. Sim, mas o Paulo ele falou exatamente isso. Só que é assim, né? Agora eu volto ao que você está falando. Uhum. Então, para que o lar seja bem constituído, tem que ter esse bom desenvolvimento que o senhor falou aí, né?
Sim, mas aí que tá, foi o que o Paulo falou e o que você acabou de repetir. A educação, ele é competência do governo, mas ele também é dever do Estado, da família e da sociedade, entende? Então, é exatamente isso que você falou. Esses valores familiares, eles são muito importantes e imprescindíveis para que a educação integral que se fala nesse artigo 205 aconteça, né? Sem a família, sem a sociedade, sem alguém para dar esses valores, o indivíduo ele fica prejudicado. Sim? Sim. Sim, Eu acho que o Miguel confundiu porque eu falei a família em segundo, mas foi só um modo de dizer. A família estava em segundo ali, mas a gente sabe que a primeira educação de qualquer ser humano é a família que dá, mas enfim, só isso. Sim, né? Sim. E você falou assim, da educação formal, né, que é quem dá o Estado, da educação informal, a família. Que é a família, e tem a educação formal não formal, né? E aí que é a sociedade, exatamente. Muito bom. Né? Então, não compreenda que informal é algo ruim, não, de forma alguma. Né? Isso aí é um complemento de todos os aprendizados. Né? Formal é porque é o Estado que dá, informal é porque você já começa ali na família, e não formal é o que está na sociedade, que você vai aprendendo com a sociedade. Mas é só um nome, não quer dizer que um tenha mais peso do que o outro. Tá? É só as formas de aprendizado. Ok? Fechou? Fechou. Que legal. Que Professor, legal. teria como você enviar aquele documento lá que o senhor mostrou pra gente? Eu tenho esse documento, eu vou botar no Moodle. Eu vou fazer todo mundo pegar o Moodle, tá? Conseguir acessar o Moodle e eu já boto lá no Moodle. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Vocês ainda usam esse... Quem tem esse documentozinho? Uso, professor. Hoje, professor, hoje. Todo plano de aula. Em todas as matérias me está salvando. Ah, tá. Que bom, que bom. Aí, né, aí lá nos primeiros anos, né, que eu passei isso para vocês, vocês deviam pensar assim, cara, quando é que eu vou usar isso? Isso aqui é um chato. Aí eu sempre falava, né, olha, calma que um dia vocês vão usar. E hoje, né, a gente está evoluindo e vocês começam a perceber, assim, eu acho que vocês começam a perceber a importância desses detalhes, entende? Então, assim, gente, não joguem fora nada da faculdade, guardem em pastas, porque você vai usar isso em algum momento na sua vida profissional. Depois que você sair da faculdade, você vai ver que muitas coisas que os professores ensinaram, você vai precisar. E se você tiver guardado, vai ser fácil de você produzir alguma coisa. Tá bom? Só que esse está colorido, professor, eu não sei. Meu texto está o quê? Só que esse plano, essas habilidades e competências está colorido. Eu vou melhorando um pouquinho a cada ano. Vou modernizando, vou colocando. Eu coloquei também aqui o Bloom, né? A pirâmide de Bloom, tal, né? Mas eu vou colocar para vocês e vocês vão ter ele atualizado. Fiquem tranquilos, tá? É isso aí. Miguel, agora é você, né? É verdade. Eita, professor, eu pensei que eu peguei o mais pequeno, né? Mas... pequeno, né? Então, foi um pouco... para mim foi um pouco difícil resumir tudo, né? Uhum. Então, assim que eu simplesmente di um comentário de cada um. Entendi.
Mas artigo, vamos primeiro ler esse artigo, para que as pessoas... Isso, exato. Artigo 6. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Né? Número 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingressos exclusivamente por curso público de provas e títulos aos das redes públicas. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. E aí... Sim. Daí continuamos por la Constitución número 53 de 2006, parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok. Pela emenda. Isso aí. Muito legal. Sim, aí um pouco... Achei muito interessante quando fui desenvolvendo, né? Então, o artigo 206 da Constituição Federal está baseado por princípios, né, que isso me chamou a atenção, que fundamentam uma igualdade de direitos e oportunidades para todo indivíduo involucrado na comunidade escolar. Okay. O artigo número 1 expressa claramente que todo cidadão tem igualdade de condições para ter acesso e permanência na escola. Isso quer dizer que, independentemente de sua condição física, social, cultural, status ou religião, pode ter uma educação em instituições públicas ou privadas, né? O artigo número 2, os diversos conhecimentos, não? Quando fala sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, os diversos conhecimentos devem ser compartilhados sem restrições para gerar um pensamento crítico nos indivíduos, né? Eu coloquei alguns autores para reforçar esse conceito, né? Segundo o autor Martin, do artigo O Princípio da Liberdade de Ensinar, explica que dar liberdade para aprender significa o reconhecimento do efetivo exercício da potencialidade do aluno. A liberdade de aprender se manifesta pelo reconhecimento de que a aprendizagem resulta de condicionamentos, implicações e consequências individuais, né? Artigo número 3, né? Sobre pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É importante respeitar opiniões ou diferentes pontos de vista, tanto dos docentes, alunos e dos pais. Cada instituição não deve impor seus conceitos ou ideias a respeito de um determinado assunto como sendo donos da verdade, né? O pluralismo de ideias pedagógicas é um artigo que eu leio, né? O autor faz menção. As instituições de ensino têm que levar em conta que a qualidade de ensino passa necessariamente pelo respeito ao pluralismo de ideias de professores, alunos e pais.
de alunos e da comunidade envolvida com a comunidade escolar. Artigo número 4. Toda institución pública tem como deber de recibir a todo indivíduo para que se reciba uma educação gratuita, no sentido de ser isento de pagar mensalmente para a instituição. Eu fiquei um pouco confuso com essa lei, não? Quando fala que a educação é gratuita, né? Mas pensei, pero não é as pessoas, não é a sociedade que paga os impostos? Não. Sim, então, já não seria a sociedade paga os impostos, mas isso aí é uma coisa, né? O ensino gratuito é porque, por exemplo, a sociedade paga o imposto, ok, mas você tem que entender que quando fala de gratuito, está falando de pagar a escola, entende? Então, não pode se pagar a escola pública, né? Ah, não, quem paga o imposto, ok, tudo bem, é os impostos, tá? Mas eu não posso cobrar a parte, eu não posso cobrar para, por exemplo, que eu estude naquela escola, entendeu? Ela tem que ser gratuita nos estabelecimentos oficiais, que são os estabelecimentos públicos. Ah, entendi. Entendeu? Então ele precisa ser gratuito. O que ele não quer é um pagamento a mais, né? Imposto é uma coisa e pagar a escola seria outra coisa. Ok. Número 5. Falando sobre a valorização dos profissionais de educação escolar. Esta lei cuida e valoriza e prepara o profissional de ensino que passou em um concurso público, né? Garantindo um posto em alguma rede pública do Estado. No artigo A valorização dos profissionais de ensino, o autor Martin fala ao respeito, não? Outro dado importante é que não se refere o inciso aos professores, mas aos profissionais de ensino. Ora, a valorização do profissional de ensino é a primeira providência para transformar o profissional de ensino, para evitar a perda de sua dignidade e identidade profissional. O profissional de ensino não pode ser considerado no mercado escolar como uma simples mercadoria, como ocorre em muitos estados da federação com a figura do professor, né? Artigo número 6. É prescindível a participação e decisão dos indivíduos da comunidade escolar em todo o processo gerencial da instituição, como, por exemplo, participar do projeto político-pedagógico, né? Tem um artigo, gestão escolar democrática, o autor comenta. A gestão democrática se baseia na articulação de atitudes e ações que incentivam a participação social, isto é, a comunidade escolar como um todo ativa, como parte nas decisões da escola e em todo o processo de gestão. Artigo número 7. Toda instituição pública e privada deve garantir uma qualidade, além do ensino. Também é direcionado à infraestrutura, instalações, recursos didáticos, gestão democrática, horário de entrada e saída dos alunos, professores, projetos especiais das escolas de ensino, e ao incumprimento será sujeita a um ente federativo de fiscalização, não? Estou falando sobre a garantia de padrão de qualidade. E artigo número 8. Os profissionais de educação que foram contratados mediante um concurso público têm como direito ao salário de qualidade, né? Segundo o artigo, o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica
comentam a respeito. Destaquemos aqui a necessidade da garantia de condições de trabalho para o professor, como fator necessário para assegurar a qualidade do ensino. De um lado, devem ser garantidos salários dignos e compatíveis com a importância de sua função social e sua formação, de tal modo que ele possa se dedicar com tranquilidade e segurança à sua profissão, sem necessidade de desdobrar-se em muitas classes e escolas com excessivo número de alunos, ou até mesmo acumular outras atividades, o que evidentemente prejudica a qualidade de seu trabalho, né? Então, esses pontos eu comentei, não, sobre cada artigo, cada ponto do artigo número 206. Muito legal. Isso aí. Bem, deixa eu falar um pouquinho também sobre esse artigo, né? Foi muito bem comentado pelo Miguel. O artigo, esse aqui é um artigo assim, autoexplicativo, né? Você lê, você já percebe do que ele está falando, dos detalhes que eles estão falando, né? Então, quando a gente está falando em igualdade de condições para acesso ao ensino básico, né? A gente está falando que não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é negro ou branco, não importa se você é mulher ou homem, né? Não importa. Todos temos as mesmas igualdades de condição de acessar a escola pública. Entende? Então, isso aí está muito bem explicado, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento, a arte e o saber. Isso aqui é interessante. O professor ele tem liberdade, né, de ensinar e de divulgar um pensamento, uma linha de pesquisa, um pensamento. Ele tem a liberdade de como fazer o seu trabalho. Entende? Então, não tem aquela discussãozinha que estava tendo no começo do ano, né? Paulo Freire. Paulo Freire é bom ou é ruim? Né? Ele é mau ou ele é legal? Entende? A Piaget, é construtivismo. Não tem isso. Quem vai desenvolver a sua metodologia, quem vai fazer... É claro que isso sempre tem que estar com o melhor dos bons motivos, e isso tem que ser comprovado cientificamente, né, que funciona, né, esse aprendizado. O professor não pode tirar simplesmente do nada, né? Então, tendo comprovação, tendo estudos, ele tendo uma boa efetividade, então o professor ele pode fazer divulgar os pensamentos, as pesquisas e ensinar da forma que ele quiser. Tudo bem? Fácil até aí? Okay. Todo mundo concorda com isso? Sim. Ótimo. Pluralismo de ideias, né? Não importa qual é a ideia que você tenha, tá? O importante é a gente discutir, a gente conversar, né? Não importa que exista consenso, porque talvez dentro de um lugar cheio de ideias, né, como para ser a escola, você não consiga achar um consenso. Mas o que importa sim é o respeito que eu tenho um pelos outros. Tá? Então, não importa a concepção pedagógica que eu vou utilizar, né, desde que ela tenha assim respaldo teórico, tá? Então, pluralismo de ideias, concepções teóricas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, isso aí também é algo que está na lei. Tá? Eu posso exercer essa lei. Eu não posso chegar numa escola e o professor virar para mim, né, o diretor virar e falar aqui a gente tem essa ideia aqui, ó. Todo mundo faz só isso, né? As nossas
condições políticas são essas, as nossas ideias políticas são essas, e a nossa concepção pedagógica é essa. Isso não acontece na escola pública, isso pode acontecer numa escola particular. Tá? Então, o dono da escola particular, ele pode virar e falar, olha, aqui a gente quer fazer uma escola cristã, tudo bem? Ok. Tá? Então, sua concepção política, religiosa é essa. Não, aqui a gente quer fazer uma escola muçulmana, adventista. Não tem problema, mas a escola pública não é assim. É pluralismo de ideias e pluralismo de concepções pedagógicas. Faz sentido? Alguém já conheceu alguma escola que tem um viés religioso, político? Professor, discordo do Miguel. Eu, na escola. Fale, o que você discorda? Porque ele sempre... Não, discordo nada não, é porque ele sempre fala que discorda de mim, aí eu tô devolvendo. De graça. Tem muita escola, e principalmente aqui no Gama, professor. Tem escolas particulares como a Adventista, como o Pax, que são colégios cristãos. Isso. Tem o Galó, tem o Marista mesmo, tipo, Marista João Paulo, Dom João, não sei o que lá, são colégios religiosos. Isso. Então, ali ele vai ter politicamente, né, e religiosamente, eu acho que a palavra não é religiosa, mas tudo bem, vocês entenderam, as suas ideias. Né? Então, é normal isso, tá? Mas é uma escola particular. Escola pública, ela não pode ter esses direcionamentos, tá bom? E aí você começa a reparar muito bem a diferença da escola pública e particular, já começa a partir daí, tá? É obrigatório, está na Constituição, valorização dos profissionais de educação escolar, tá? Está garantido na lei, plano de carreira, ingresso exclusivamente pelo concurso público, a prova de títulos, tudo isso está na Constituição. Tá? Gestão democrática. Né? Então, o diretor ele tem que ser eleito de acordo com o que a comunidade deseja. Né? E a gestão é feita de acordo com o que a comunidade deseja. O Ibanez, antes da pandemia, estava transformando toda a escola pública em escola militar. Lembram disso? Sim, professor, babaca. Sim, pois é. Aí o que acontecia? O governo ia na escola, né? Ele não podia simplesmente mudar. Ele não pode chegar lá e falar assim, eu vou mudar, agora que vai ser... Não funciona assim. Tá? O que acontecia? Ele ia na escola, aí professores contrários falavam contrário para a comunidade, professores a favor falavam a favor, e depois tinha uma eleição. Se a comunidade aceitasse, aí se transformava numa escola militar. Entende? Então não se pode simplesmente o governador virar e falar assim, vai virar militar. Entende? Isso não pode acontecer. Tá? Então, por isso que tivemos eleição. Todas, inclusive teve uma escola que perdeu, né? E ela não foi transformada em militar, porque ela tinha perdido. A comunidade não queria transformar a escola em uma escola militar. Garantia de qualidade, né? E essa garantia de qualidade é interessante, porque a Constituição não fala como é que é a garantia de qualidade. Tá? Então, essa garantia de qualidade a gente vai perceber nas normas e nas leis que auxiliam a Constituição. Tá? E piso salarial do professor. Isso também é importante, e existe um piso nacional de salários. Tá? É baixinho, mas existe. Dúvidas? Quem quer falar alguma coisa sobre essa lei? Por favor, vamos conversar um pouquinho. O que vocês acham?
Fabrício, Kelma, Matheus, Miguel foi o que falou. A Brainer, Marcela, alguém para falar alguma coisa? Professor, tipo, ao meu ver, essa questão de, tipo, a escola ela ser militar ou a escola ter um direcionamento religioso, né? Eu acredito que isso talvez limite muito a questão do pluralismo, né? Do pensar, Sem porque, dúvida. querendo ou não, se tem um direcionamento ali, isso restringe um pouco a percepção sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre os outros modos de pensar. E eu acredito que a escola pública, uma escola mais liberal, ela proporciona aos alunos um meio de pensar de forma mais ampla, com diferentes ideais, né? Tem pessoas diferentes. E acredito que isso é totalmente válido. A ideia em si ela é perfeita, né? O problema é a gente aplicar isso. É complexo, é muito complexo, é tanta coisa, né? Você parar para pensar o adolescente, né? O indivíduo na educação básica, né? Ele precisa de liberdade total, e aí a gente acha que precisa, mas ele precisa também de ter um direcionamento, de ter uma formação mais rígida. É tão complicado isso, eu não sei. Né? Eu acho que depende de indivíduo para indivíduo. Existem indivíduos que trabalham melhor com a criatividade e o pensamento livre, existem indivíduos que trabalham melhor com as regras, né? E fazendo o que é pedido. Né? Então, é complicado a gente pensar assim, qual é o melhor modelo. Faz sentido? Claro. Né? Vamos que vamos. Alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Depois era quem? Deixa eu olhar aqui. Depois era o Brainer. Isso. Brainer tá aí? Eu. Isso, Brainer. Então vamos lá. Né? Você está com 207. Isso, 17. Então vai fundo. Boa noite a todos, primeiramente. O artigo 207 fala que as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O primeiro fala que é facultado às universidades admitir professores, cientistas estrangeiros, na forma da lei. O segundo fala que o disposto desse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Primeiro, eu procurei saber, né, quais eram essas autonomias. E como ele fala no artigo, a autonomia didático-científica, ela dá à universidade o direito de escolher o que será lecionado nas aulas e quais pesquisas serão conduzidas nos laboratórios. O governo estadual ou federal, ele é proibido de interferir nessa decisão. Mas é claro, né, que também é proibido ensinar algo que vá contra a lei. Na autonomia administrativa, ela garante que a universidade tem a liberdade para contratar quem quiser e ser administrada sem a interferência de qualquer governo. A autonomia financeira e patrimonial, ela garante que a universidade é quem decide como e gasta a verba que ela recebe do governo federal ou estadual. E ela pode optar por investir onde achar melhor. Ninguém de fora da universidade pode interferir nesses gastos. No primeiro parágrafo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, onde fala que é facultado às universidades a admitir professores, técnicos estrangeiros, fala que
permitir. Então, as universidades elas podem contratar professores ou técnicos que são estrangeiros, mas de acordo com a lei. E é isso, professor. E o artigo ele é pequenininho. Isso aí é bom. Este artigo é bom. Bem, existem algumas características aqui importantes sobre a universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Alguém sabe o que quer dizer isso? Cada um desses termos? Acho que não, professor. Dissociabilidade, professor? Hã? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Não, mas o que é ensino, pesquisa e extensão? Ah, sim. Então, vamos lá. Ensino, tá, é o que a gente está tendo aqui agora. Tá? Então, toda universidade, toda faculdade, para virar universidade, ela tem que ter esses 3 pré-requisitos, né? O ensino, então a gente está tendo aqui uma aula e isso caracteriza o ensino, tá? Então, educação física, direito, medicina, fisioterapia, nutrição, não interessa. Isso é ensino, né? Então, as matérias, as disciplinas são ensino, tá? Dentro da universidade tem que ter pró-reitoria de pesquisa. O que é pesquisa? A universidade ela tem que incentivar a pesquisa aos novos conhecimentos. Então, o que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar coisas sociais, né? Dentro da área social, dentro da área humana, dentro da área da saúde, dentro da área da nutrição, medicina, né? Então, existem várias linhas de pesquisa. Então, por exemplo, vocês, né, a FACIPLAC, ela incentiva, ela tem lá semestralmente, né, um incentivo para pesquisa. Né? Um professor que quiser pesquisar alguma coisa com algum aluno, né, ou envolvendo algum aluno, ele vai lá, monta um projetozinho e a FACIPLAC ela banca. Entende? Então, isso é pesquisa. Ela é obrigada a incentivar a pesquisa. E toda universidade também ela tem a extensão, né? Então, que são as ações sociais, né? São as ações de extensão fora a classe que a universidade também é obrigado a incentivar, né? Então, por exemplo, você já viu lá aquele na odontologia atendendo a comunidade? Ou mesmo a educação física atendendo a comunidade, os idosos lá Isso é extensão. Entende? Sim? Falem comigo aí. Entendi, professor. Entendi, professor. Entendi. Sim. Então, são programas de extensão, né? Então, eu preciso ter o ensino, eu preciso ter a pesquisa e eu preciso ter um envolvimento com a comunidade em programas de extensão, tá? Eu não sei bem se o estágio ele é um programa de extensão. Eu estou na dúvida. Mas programa de extensão é justamente esse em que você vai trazer a comunidade para dentro da faculdade, né? Aí você vai oferecer alguns programas, né, de qualidade de vida, né, de saúde, de nutrição, alguma coisa nesse sentido, né, algum projeto nesse sentido. Esses projetos que envolvem a comunidade são chamados de extensão, tá? Então, por exemplo, quando você vai ter uma faculdade, fazer um centro universitário, né, o governo ele olha exatamente aonde que você vai estar, qual vai ser a sua relevância ali para dentro da comunidade, porque isso dá muito valor para a instituição. Dúvidas?
Tá Não. tranquilo, professor. Tranquilo, né? Tranquilo. Sobre os incisos, não tem muito o que explicar. É facultado a universidade a admitir professores do jeito que ela quiser, ok. E o dispositivo nesse artigo aplica-se à instituição de pesquisa científica e tecnológica. Ok, tá simples, tá explicado. Vamos olhar aqui que é o próximo. Então já tivemos o Paulo, já tivemos o Miguel, já tivemos o Brainer, e agora é o poderoso Carlos. Vixe, professor. tive um plim aqui, eu não estou olhando a tela. Deixa eu ver o que esse plim significa. Eu acho que alguém digitou alguma coisa. Cadê? Eu estava lá na Constituição. Alguém falou alguma coisa aí? Mateus Sobrinho falou sim. E falou sim, já faz tempo. Então esse plim não foi dele, não. O que houve aí? Não? Carlos, você está aí? Tô aqui. Vamos iniciar então? Bora. Então vamos embora. Então, né, o artigo que eu peguei é o artigo 208 e ele diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Aí tem aqui o inciso 1, que é ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que ele não tiveram acesso na idade própria. Segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarto, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Sétimo, atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então, vamos aqui na ordem. O inciso 1º, ele diz que da infância até o final da adolescência, o jovem ele tem direito de ter acesso à educação básica gratuita, que seria ali o ensino infantil, o ensino fundamental, né, o ensino médio, além de ter que oferecer também o mesmo direito a quem não teve oportunidade de ter o acesso a essa educação na idade que é aquela idade da adolescência, né? Que é aquela idade que diz que é durante o período ali do ensino básico, que compreende do ensino fundamental ao médio. E ali no ensino 2º fala sobre a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Ou seja, o Estado ele tem o dever de garantir que toda a população tenha acesso ao ensino médio. Só que eu tive que fazer uma pesquisa, e uma pesquisa feita em 2019 pelo IBGE, concluiu que apenas 48,8%, se eu não me engano, da população acima dos 25 anos possui ensino médio completo. Então, por uma pesquisa dessa, a gente pode ver que o que está na lei nem sempre vai ser executado do jeito que está lá, né? Devido aos diversos
aos diversos problemas que tem. O inciso terceiro, ele garante o acesso às pessoas com deficiência ao ensino básico e com atendimento educacional especializado, né, com, por exemplo, pessoal que é intérprete de Libras, né, de forma com que esses alunos eles não fiquem numa sala separada, num ambiente separado, que eles fiquem ali junto do pessoal que não possui deficiência, né? E o inciso quarto, ele garante a educação para as crianças de até 5 anos de idade, ou seja, pré-escola, né, que é o Jardim 1, 2, 3, e as creches, né, que são das crianças ali nos primeiros meses, primeiro ano. E o quinto, ele garante o acesso aos mais elevados níveis de ensino, o ensino, a pesquisa e a criação artística, de acordo com a habilidade de cada pessoa. Então, se eu sei fazer, por exemplo, se eu gosto de determinada coisa, eu tenho autonomia para fazer pesquisa, que nem o senhor falou ainda agora, sobre a faculdade, que Sim. o professor tem autonomia, né, para se juntar com um aluno e fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. Aí o inciso sexto, ele garante o acesso ao ensino noturno, que é principalmente, né, para aquela pessoa que passa o dia todo atarefada, trabalhando, cuidando de criança, enfim, tem diversos motivos. E o último, garante o atendimento e o suporte ao educando por meio de programas suplementares e material escolar, transporte, alimentação e saúde, que no caso que a gente pode ver aqui, transporte, nós temos o passe livre, né? Alimentação, tem a escola pública que fornece a alimentação lá no horário de intervalo, e por aí vai, entendeu? Basicamente isso daí. E tem os incisos, né? 1, 2 e 3. 1, o acesso do ensino obrigatório, gratuito e direto ao público subjetivo. O 2, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidades da autoridades competentes. E o ensino 3 compete ao poder público acessar os educandos do ensino fundamental 1, do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Né? E artigozinho grande. Esse é o maior, né? Esse aí foi grande, mas perceberam o seguinte, ele se repete, né? Olha só, ensino médio gratuito, tudo bem. Cadê? Educação infantil, creche, dever do Estado com a educação será efetivado. Cadê? Aqui, ó. Tá? No 1, a educação básica obrigatória e gratuita entre os 4 e os 17 anos de idade. Ele já tinha falado, né, que a educação era gratuita. Perceberam que ele dá uma repetidinha? Para reforçar, né? Assegurada, inclusive, a sua gratuidade para todos que não tiveram acesso na idade própria. Né? Então, a gente já tinha até falado sobre isso. Né? Se você não teve acesso até os 17 anos, então significa que você não perde o direito. Né? Você continua com esse direito e você vai entrar num programa de ensino que o governo tem que ter. No caso aí é o EJA. Tá? Eu gosto, porque aqui já entra falando da educação infantil, né? Creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos, acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né? Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, muito legal isso, e atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, né? Muito legal. Eu te cortei, Carlos, você tinha mais alguma coisa para falar? Não, era só isso mesmo. É. Acho que E aí, meninos, o que a gente pode falar desse artigo a mais? Professor, eu vejo que, tipo assim, o governo, né, no todo, ele tem várias formas de trazer, né, cumprir com o que ele se propõe, que é educação para todos, né? Que tem o EJA, tem a questão lá dos idosos, tem todo o ensino fundamental, médio, as creches. São muitos projetos que ele se propõe a oferecer, né? Para todos, para que todos tenham a oportunidade de ter o acesso, né, à educação. É exatamente isso, né? Ele tenta deixar a igualdade e que todos tenham acesso à educação. Exatamente isso. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? E alguém conhece, tem algum amigo, parente, que tem uma criança que está na creche? Na creche do governo, né? Professor, nunca nem vi funcionar a creche, sabia? É? Pra pensar assim. Eu já vi. Tem algumas, mas não são muitas, tá? A grande verdade é que a maioria das nossas crianças até 5 anos, eles não têm acesso à creche, não tem vaga suficiente. Essa é uma verdade. Mas ninguém conhece alguém na creche, gente? Professor, eu conheço, mas aí com o início aí da pandemia e tudo, eu não sei se está até hoje. Tá. Depois. E a criança gostava? Era legal? A mãe gostava? Você sabe disso? Eu creio que, assim, para a mãe era muito bom, né? Pelo que ela me falava, mas assim, para a criança e tudo, eu não cheguei a perguntar, assim, a fundo. Porque justamente foi assim, elas entraram, eram 2, né? Entraram e aí poucos meses depois começou o período de pandemia. Entendi. Então, assim, eu acho que não teve nem esse tempo delas se ambientarem, mas para a mãe foi ótimo, assim, pelo que ela me falou, o pouco tempo. Saquei. Ótimo. Assim, eu não conheço ninguém que tenha filho na creche, não, mas uma amiga minha, ela fez recentemente um estágio numa creche lá no Recanto. Que legal. E ela falou que lá funcionava muito bem. Tipo, chegava lá de manhã, as crianças tomavam café, aí meio-dia tinha almoço, antes de sair também tinha janta, eles passavam o dia fazendo diversas atividades, tinha um professor para ensinar aquelas coisinhas básicas, tinha monitor, assim, era um lugar bem completo e bem organizado também. Não, as creches, elas são novas, né, são novinhas, bem bonitinhas. Né, a única pena que eu tenho é que não tem acesso para todo mundo, porque são poucas vagas, poucas creches. Né, mas vamos melhorar. Ótimo, quem é o próximo? Sou eu, professor. Deixa eu ver, depois do Carlos, é o Matheus. Sim, peraí, só um segundo, gente, que deu pau aqui. Ai, meu celular tocou. Desculpa. Vamos embora. Então, beleza, professor. Boa noite, senhores. Eu peguei o artigo 209. Boa noite. Que diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Primeira condição: cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segunda condição: autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. E assim, é um artigo bem pequeno,
Então, não tinha muita coisa, para ser sincero, falando sobre, porque ele é muito autoexplicativo, mas ele envolve também um contexto histórico que é bem interessante. E que assim, professor, na época imperial, a educação, acho que quase 100%, ela foi traga pelas pessoas religiosas da época que colonizou o Brasil, no caso, né? Então, a educação ela estava muito focada nas pessoas que podiam, né? Que a religião ela meio que era quase uma iniciativa privada no caso, né? Então isso começou a acontecer em diversos estados brasileiros, né? E começou a ter uma diferença de ensino em vários locais, né? Então tipo, sei lá, um exemplo, em São Paulo tinha um tipo de ensino e no Rio de Janeiro tinha outro tipo, né? Por mais que seja uma educação física para todo mundo, que era para ser bem controlada para todo mundo, né? E era livre, porém houve uma necessidade, né, para deixar padrão, mesmo sendo iniciativas privadas, no caso, né? Então, a educação em si ela teve que obedecer, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, algumas diretrizes curriculares nacionais, né, do ensino básico em si. Do ensino básico não, acho que para todos os tipos de ensino, do superior e entre outros, né, ensino médio, fundamental e etc, né. E isso está localizado principalmente na primeira parte, né, que é o cumprimento das normas gerais de educação física, para deixar padronizado, acredito eu, né. Que deve ter sido uma loucura quando a educação em si veio aqui para o Brasil, né. A segunda parte, que é a autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, ela é também autoexplicativa, porque, assim, como é que a gente vai avaliar, acredito eu, o ensino em si, né? Como é que a gente vai ter uma base, se vai estar bom, se está melhorando, se está padrão e etc. Então, essa parte da qualidade, visando também a qualidade, né, do poder público em relação à avaliação, que foi fundado várias aí. Uma delas, na verdade, tem a Prova Brasil, né, que ela começa ali do 1º ao 5º ano, então ela é focada nas crianças. Aí tem a Saresp, que ela surgiu também para avaliar o ensino do 6º ao 9º ano. Aí tem o Enem, que todo mundo conhece, que ela veio para avaliar o ensino médio, e tem o ENAD, que é o ensino superior. E isso tudo veio em conjunto, né, para melhorar a educação em si, tornar padrão, e tá sempre avaliando e melhorando, né? Por isso que eu consigo tirar, professor. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu só tenho que falar uma coisinha de tudo que você falou. A universidade, ela tem normas próprias, tá? Então, ela não está nisso, tá? Inclusive, ela pode até criar disciplinas, excluir disciplina, né? É claro que ela tem que seguir o PPC, o plano... PPC não, é o Projeto Político Pedagógico, PP... Por mais que ela tenha uma liberdade maior, professor, porque ela vai ter uma diretriz a ser seguida, né? Sim, tem uma diretriz a ser seguida, isso é fato. Tá? Mas ela tem uma certa liberdade a mais do que as escolas. Sim, tá? É isso, muito legal, muito legal. Um fato interessante também em relação aos ensinos religiosos, né? Porque que existe tanto, né? Eu não sabia que a religião em si tinha trago meio que quase 100% da educação brasileira, né? Sim, sim. Então, por isso que tem várias instituições que são gigantes aí e são todas religiosas, né? Sim, verdade. Verdade. Meninos, estamos beirando 9 horas, tá? E eu quero deixar um deverzinho para vocês. Eu não vou dar sequência aqui, porque o planejamento ele prevê 5 artigos essa semana, e a gente conversa mais 5 artigos na semana que vem. Mas semana que vem eu queria que fosse online de novo, porque essa apresentação, essas trocas foram muito boas. Vocês preferem apresentar online, que a gente consegue conversar, ou vocês preferem apresentar lá na faculdade? Online, professor. Online?
E aí a gente faz uma prática depois na faculdade. Falem comigo, gente. Só um falou, só o Guilherme falou. E aí? Eu também prefiro que seja Como é que online. é, professor? Eu não entendi muito bem, na real. Olha só, eu estou passando um dever para vocês, para vocês assistirem esses 5 vídeos desse professor. Tá no YouTube. Tá aí, tá? Aí eu estou te perguntando o seguinte, ainda vai faltar mais 5. O artigo 210, 11, 12, 13 e 14. Tudo bem? Aí eu quero saber, vocês preferem que ele seja online, a aula online, que nem a gente teve hoje? Eu achei super produtivo, tá? A nossa conversa, tal, eu gostei muito. Vocês preferem online ou vocês preferem que seja lá Online, na professor. apresentação online? Aí a gente deixa aí a gente deixa as práticas para a faculdade. Pode ser assim? Ok, professor, acho que está perfeito. Show. Perfeito? Maravilha. Ótimo. Então tá. Tem como mandar esses links lá no grupo, professor, do WhatsApp? Eu vou mandar agora, então. Vou mandar agora. Tá? Assistam, por favor. Vou mandar esses links agora no link da faculdade, no link do nosso link. Peraí. Aqui. Então, assim, estamos saindo um pouquinho mais cedo, porque vocês têm uma atividade para fazer. Dá uma oportunidade para esse professor do YouTube falar um pouquinho sobre esses artigos, tá? São videozinhos de 5, 6 minutos, tá? Não é muito longo. Comece pelos que você menos entendeu, tá? Porque se você se cansar, né? Pelo menos você assistiu o que você menos entendeu. Tudo bem? Ok. Já está no WhatsApp da turma, quer dizer, no WhatsApp da nossa turma, né? Da organização Políticas, tá? Assista, comece pelo que você menos entendeu e que você vai ter uma ideia um pouquinho melhor, tá? Eu acho que o artigo 206 e o 208 são 2 artigos para você começar a ver isso, mas o artigo 205 também é importantíssimo, entende? Quer dizer, todos são importantes, né? Mas vê o que você menos entendeu aí e assista, tá? Tem tempo até o final da aula, são 9 horas ainda, você tem 1 horinha aí para assistir isso. Então não deixe de assistir, não. Tá bom? Fechou? Ok, Fechou? Fechou, meu querido. Fechou, professor. Então, próxima aula, artigo 210, 11, 12, 13 e 14, por favor, não faltem, e eu vou começar a fazer a chamada, tá? Então, todos avisados, vamos assistir os vídeos. Até mais. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Falou, professor, boa noite. Valeu, falou. Falou, professor.